Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshma Om Shanti 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 Om. Mais uma vez, então, sejam todos bem-vindos. E a gente parte diretamente para a leitura, a continuação, a última parte hoje do capítulo 1 da Essência da Iluminação. Na página 12, nós vamos retomar a leitura da página 12, a partir do primeiro parágrafo. Então, o processo de autoinvestigação se resume a determinar se sou pleno e completo e, portanto, livre, ou se sou incompleto e, portanto, não livre. Se eu sou completo, então eu não preciso perseguir objetos. Se eu sou incompleto, eu devo continuar perseguindo objetos. Autoinvestigação é existencial. Não é uma questão filosófica, intelectual, religiosa ou mística. A questão básica é: o que eu estou fazendo aqui na Terra, nesse tubo de carne? Quem sou eu? Quem eu sou? Qual é a razão da vida? Se eu pudesse descobrir isso por mim mesmo, eu já o teria feito a essa altura. Mas o problema é muito complicado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de meios de autoconhecimento. Vedanta é um meio de autoconhecimento. Ele revela a lógica escondida de nossa própria experiência e nos convence que, se formos racionais, é nossa vantagem abandonar a perseguição de objetos e seguir para a liberdade diretamente. Nós estamos quase no fim do primeiro ensinamento. Se você quer seguir para o segundo, precisa ter assimilado essa lógica até agora. Se você não pode aceitá-la, o próximo ensinamento não fará sentido, porque você estará ainda esperando algum tipo de objeto, normalmente circunstâncias diferentes, para fazê-lo feliz. Se essa lógica não é suficiente, e ela frequentemente não é, devido ao insistente ego cabeça dura, pensando que objetos são a fonte da felicidade, por favor, considere um último fato. A vida é um jogo de soma zero. Como mencionado previamente, a tampa sobre o caixão da ideia da felicidade estar em objetos é o triste fato de que a vida é um jogo de soma zero. Para cada ganho, existe uma perda. Resultado, zero. É um jogo de soma zero porque o mundo dos objetos é uma dualidade. Você não pode vencer toda vez. Você perde tanto quanto você ganha. Eu preciso de dinheiro para a segurança, mas meu desejo por gastá-lo, de que adianta o dinheiro se eu não posso gastá-lo? Me deixa inseguro. Quanto mais prazer eu tenho, mais prazer eu quero. A espera é dolorosa. Eu quero o poder para ser livre
de minha sensação de inadequação e pequenez. Mas o poder depende de circunstâncias que não estão sob o meu controle, me fazendo sentir impotente. Eu quero ser perfeito, mas quanto mais perfeito eu me torno, mais imperfeições escondidas vêm à luz. Eu quero apreciar a intimidade de um relacionamento, mas para obter isso, eu preciso estar apegado ao objeto. Então, eu perco minha liberdade. Se eu quero ser feliz, eu tenho que sacrificar a intimidade. E a lista continua. Gente, a lista continua infinitamente, né? Se a gente for parar para pensar sobre esse aspecto, a vida é um jogo de soma zero. A gente tem contato com muita facilidade sobre todas as renúncias que nós fizemos em favor das nossas escolhas, né? Então, a gente tem um outro ditado aí que diz exatamente isso, né? A cada escolha uma renúncia. É a mesma coisa. Nós temos que renunciar a algumas coisas para conseguirmos outras. E isso para tudo, para todas as coisas que nós conquistamos, que nós perseguimos. Tudo tem o seu preço, tá? Então não existe almoço grátis. Nós precisamos pagar um preço para cada escolha que a gente faz na vida. E aí, enquanto a gente está nessas três primeiras buscas básicas, a gente vai ver isso muitas vezes, tá? Sobre essas três buscas, que é segurança, prazer e virtude. Nós estaremos o tempo todo acessando esse lugar da soma zero, entendendo que tudo tem o seu preço, tá? E não é um preço muitas vezes estático que acontece ali naquele momento. Por exemplo, se eu tenho uma perseguição por virtude e prazer e eu sou apaixonada, por exemplo, por carros, eu tenho naquele momento que eu vou adquirir um carro, né? Que vou adquirir uma Ferrari, por exemplo. Eu desembolso um valor, ou seja, eu pago um preço alto por aquele veículo, e ali eu faço essa aquisição. Porém, esse preço, ele vai vir de outras maneiras o tempo todo, depois dessa aquisição. Então, olhando para o aspecto físico, material, né? Eu tenho que ter o pagamento de um seguro, que é segurança, né? Então eu vou por segurança pagar um seguro de uma Ferrari, porque pagar por duas, por três Ferraris não dá. Então eu não posso correr o risco de dar perda total numa Ferrari ou de ter uma Ferrari roubada, né? E ter que reembolsar não, recuperar esse dinheiro para fazer uma nova aquisição. Então eu vou ter que desembolsar o valor de um seguro. Eu vou ter que desembolsar o valor da manutenção, né, que é programada, que tem todo um processo, né, um método de manutenção. Eu vou ter que desembolsar um valor do combustível para eu me mover, né, com a Ferrari, eu tenho que investir no combustível. E também eu vou ter questões, outros aspectos metafísicos ligados a essa aquisição, né? Uma exposição em demasia que pode ser traduzida também num risco, né? Um risco de violência, um risco de sequestro, por exemplo, coisas desse tipo, né? Que estão presentes aí no nosso campo. Então, acaba sendo um preço muito mais alto do que aquela aquisição, né, daquele objeto, né, daquele material. E a gente vai pagando esse preço. Essa soma zero, ela vai acontecendo o tempo todo. E isso acontece para todas as outras coisas. É que esse exemplo fica um pouco mais é, alcançável, assim, né, um pouco mais fácil, mais claro no sentido de desenhar, né? Então,
fica mais perto para a gente acessar, mas um pouco mais complexo ou até menos complexo, a gente vê acontecendo coisas na nossa vida o tempo todo acerca dessa ideia de que a vida é um jogo de soma zero, tá? Então, isso a gente vai trazer várias vezes aí para as nossas análises durante esses capítulos, e James vai falar algumas vezes sobre isso, e nós vamos passar a perceber isso nas nossas escolhas cotidianas, tá? Então, eu convido vocês a olharem, a gente, aproveitando que a gente está num momento bem oportuno de fazer um, uma retrospectiva, sabe? A gente está sincronicamente num momento astrológico e do sincronário bem bacana de olhar para as nossas raízes, para um passado que nos trouxe até aqui, e então essas memórias estão mais ativadas. Nesse aspecto, é bacana a gente revisitar quais foram essas escolhas, né, mais evidentes, assim, que custaram e que custam para a gente até hoje. Onde que está o jogo de soma zero na nossa realidade? Eu garanto para vocês que está presente em tudo. Porém, no início dessa jornada, né, do Vedanta, a gente consegue ter uma visão parcial disso tudo. Então, eu convido vocês a fazerem esse exercício do soma zero na vida de vocês e elencarem aí algumas escolhas que estão custando, né, para vocês até hoje. Isso de qualquer natureza, tá? Não tem que ser necessariamente uma escolha material. Mas essa investigação, ela é a etapa 2 do Vedanta, que é a reflexão sobre esse conteúdo, né? Que é o Manana, segundo a estrutura de aprendizagem do Vedanta. O Shravana é o que a gente está fazendo agora, e depois vem o Manana, que é a reflexão sobre o conteúdo que a gente se expôs, né? Que é o que está acontecendo. Então, reflitam sobre isso, tragam esse exercício do Manana através dessa análise do cotidiano, que isso reforça o que a gente está vendo aqui, ok? E aí, terminando de falar sobre as 3 buscas, né? Por enquanto, encerrando aqui nesse capítulo as 3 buscas, que é segurança, prazer e virtude, a gente chega então na 4ª e última busca, ok? Vocês vão entender agora o que é a 4ª busca. Nós dividimos a experiência em 3 buscas básicas. Quando ele diz a experiência aqui, gente, é a nossa vida aqui manifestada na Terra, tá? Essa vida na Terra, ela é uma longa experiência. Então, o tempo todo, durante essa experiência chamada vida na Terra, nós estamos vivendo acerca dessas 3 buscas básicas, ok? Segurança, prazer e virtude. Objetos podem nos dar as 2 primeiras. E a maneira pela qual nós procuramos objetos pode nos dar a terceira. Mas, realmente, existe uma busca, a busca da liberdade. Por quê? Porque eu quero um objeto em função da liberdade que vem quando o desejo pelo objeto vai embora. Olha só como isso é profundo. Eu não estou buscando o objeto, eu estou buscando a sensação de liberdade que eu tenho desse desejo quando eu encerro essa busca pelo objeto, ok? Eu não quero segurança, eu quero ser livre da segurança. Eu não quero prazer, eu quero ser livre de sofrimento. Eu não quero virtude, eu quero ser livre de pecado. Nada está errado com os objetos em si, mas eles são somente um meio indireto de felicidade temporária. Já que a real já que a real finalidade de busca por objetos é a liberdade, eu preciso de um caminho direto.
Nesse caminho, eu vou diretamente para a felicidade. Eu compreendo claramente que os objetos não ajudarão. Você não é uma pessoa madura, espiritualmente saudável, aquela qualificada para a investigação, a menos que você compreenda esse ensinamento sobre objetos. O Vedanta, alguns professores qualificados, inclusive, afirmam que os, os jivas, né, os buscadores pelo Vedanta, que são adictos ou disfuncionais por conta de desejos, por exemplo, os dependentes químicos, eles não estão qualificados para o Vedanta. Por quê? Um dependente químico, ele tem, por exemplo, uma dificuldade extrema e bioquímica de entender que ele não precisa daquele objeto pelo qual ele é viciado, né? Então, aqui a gente está tendo essa introdução, mas no segundo capítulo a gente vai ver sobre as qualificações de um buscador, né? Quais são as qualidades de um vedantino? O que a gente precisa ter de qualidades mesmo para essa investigação acontecer de uma forma clara, discriminativa, né? Para que essa investigação nos leve de fato à expansão dessa consciência do ser que somos. Tá? Então, aqui é muito importante até esse momento vocês estarem conscientes de que essas buscas são infrutíferas, né? Essas buscas nos colocam somente num ciclo sem fim, infrutífero, ok? Este é o ponto onde o pneu encontra a estrada espiritualmente. Todo mundo quer liberdade, certo? Mas eles querem liberdade mais objetos. Isso não funciona, mas isso não os faz parar de pensar que funcione. Isso não funciona porque liberdade não é um objeto que nós podemos obter como uma experiência. Se nós pudéssemos, então, isso não seria liberdade de forma alguma, porque todas as experiências chegam ao final, um belo dia. Então, liberdade, esse conceito de liberdade, é aquilo que não muda, é o imutável, é o infindável, tá? Tudo que tem começo, meio e fim é experiência e não pode ser traduzido como liberdade, ok? Compreender que existe um caminho direto para a liberdade é talvez o mais importante momento da vida. Para buscar algo corretamente, quer seja segurança, prazer ou virtude, você deve se comprometer com isto 100%. Quanto mais coisas você busca, menos provável é que você obtenha qualquer uma delas. Você consegue chegar apenas até certo ponto, com um desejo em particular, antes que ele entre em conflito com outro desejo. O próximo objetivo parece mais atingível, então você larga o primeiro. Pessoas pulam de uma coisa para outra, nunca encontrando sucesso em um objeto, porque elas acreditam que algum outro objeto funcionará melhor ou mais rápido. Então a gente fica nessa ilusão, né, de buscar sempre o que vem por último, o que é mais tecnológico, o que é mais promissor. Isso tanto em coisas materiais quanto em pessoas, né? Tem gente que fica buscando a melhor pessoa para seguir, esses é, influencers, né, influenciadores da internet. Tem gente que fica o tempo todo buscando influenciadores, buscando líderes, pessoas para liderarem a vida, né, os gurus, e buscando incessantemente, sempre trocando e, enfim, nunca satisfeito com aquilo que está sendo trazido para que ele perceba que, no fim, ele é completo, tá? Então,
Isso acontece com a gente o tempo todo aqui, nessa realidade aparente, né, chamado planeta Terra. Se você é realmente consciência e não a carente criatura insuficiente que você pensa que é, e consciência é não dualista e sempre livre de objetos conhecidos por ela, buscar qualquer outra coisa não irá funcionar. Se você quer buscar segurança, prazer, ou virtude, ou poder, ou fama, ou seja o que for, então vá em frente. Mas não existe substância nessas coisas. Elas oferecem o prazer e dor intermitente, mas não a felicidade autoconfiante que vem de saber que liberdade é sua natureza. E aí, galera? O Tiago perguntou aqui, Thaís, como evoluir sem influência externa então? É para isso que a gente está aqui, Tiago. Nessa sanga, né? Nessa corrente, nessa reunião, justamente para a gente desvendar esse fenômeno, né? Dessa manifestação dos objetos da nossa vida. Existe uma forma de fazer isso e Vedanta é justamente essa metodologia que vai trazer esses elementos para que isso fique bem claro e que a gente consiga discriminar, ou seja, olhar essa realidade com outro olhar e entender como que a gente vai se relacionar com esse mundo, tá? Então, essa influência externa, ela sempre vai existir até o momento, até depois da gente estar iluminado, né? Então, enquanto nós estivermos aqui manifestados nesse mundo aparente, essa aparência vai estar estática, né? A única coisa que pode mudar é a nossa forma de enxergá-la. Então, fique tranquilo que a gente tem muitos, infinitos outros elementos aqui para trazer para a gente se fortalecer nesse conhecimento e também experienciar esse cotidiano e encontrar nessas experiências cotidianas esses elementos e começar a desvendar isso aos poucos, tá? Mas não é realmente da noite para o dia, mas dá para fazer. Como evoluir então sem influência externa? A gente faz isso com Vedanta, tá? A gente está aqui para isso, inclusive. Alguém quer trazer alguma percepção de até agora, antes da gente fazer uma revisão aqui desse capítulo? Como que está sendo para vocês? Difícil. Já que Difícil. eu mandei a mensagem, se leu, eu queria aproveitar para falar. Sim, por Você falou favor. que a gente está num portal bem reflexivo Isso, e estamos. assim, junto do estudo aqui com vocês de quarta-feira, da psicanálise em si, para entender algumas coisas da minha vida, tá numa fase assim que eu tô sentindo bastante dor ultimamente, principalmente por questionamentos de coisas assim do dia a dia, que essa soma zero ela tá dando um pouquinho mais pro negativo ultimamente, sabe? Eu fiz bastante reflexão sobre essa pergunta que eu fiz para você, do como evoluir sem a influência externa, da questão das quebras de ignorância, que eu falei, acho que umas 3 ou 4 coisas na última quarta relacionadas a isso, e até na questão do soma zero, eu até peguei para ver meu Kim e realmente as coisas são tão opostas que é muito para o nosso Kim mesmo ser um equilíbrio, né, do que a gente quer. Do que a Qual que é gente o teu precisa. fim? Desculpa te interromper. O meu é o 5, é a serpente. Primeiro nome da serpente. Uhum. É, e a minha frase, até o Mário, quem me mostrou, eu esqueci o nome do amigo que eu conheci lá na pirâmide, o Simon. Aham, Simão. Aham.
É, busco evolução terrena, amo a vida. Aham. E isso tem sido seu desafio. Sim, eu me peguei desde da primeira do primeiro encontro que eu participei, que na verdade foi o segundo, que o primeiro foi para a introdução. A Gabi falou comigo, eu falei preciso participar. Aham. Eu tô nessa questão dual das coisas que eu tenho buscado e é a diferença do eu quero e do eu preciso. E eu não consigo me dar uma direção do eu preciso, e isso me deixa um pouquinho sem chão algumas vezes no dia a dia. Sim. Então, a gente tem essa tendência de achar que a gente precisa de um monte de coisa. Mas, no fim, a gente descobre, através do Vedanta, que a gente não precisa, Tiago. O que a gente pode é determinar algumas preferências para a nossa vida e dentro daquela pequena partezinha, daquele pequeno lugarzinho que a gente tem um livre-arbítrio, fazer as nossas melhores escolhas, né? Eu acho que isso é o que nos cabe dentro dessa manifestação aqui da Terra. Mas é natural que exista uma ansiedade ou uma dúvida, e talvez até um medo, um receio, um bloqueio sobre esse novo que chega através do Vedanta, porque é o que eu falei na Sangha passada, né, no encontro passado, que existe uma quebra tão profunda de paradigmas aí, que mora aí em cada capítulo, em cada novo conhecimento que chega, que essa ruptura, ela pode ser dolorida, né, porque a gente entra num estado de desilusão, e a gente quebra um padrão, né, de ilusão, de expectativa sobre esse mundo, sobre essas manifestações. Mas assim, o que eu te recomendo, existe sim uma questão bem forte reverberando aqui na Terra por conta de toda esse desconhecido, essas ameaças, a própria pandemia, esses desencarnes em massa, essas sincronicidades dos fenômenos, né? Hoje mesmo a gente está vivendo aí o fenômeno de uma superlua de sangue, enfim, é um eclipse fortíssimo. Então, nós estamos o tempo todo sujeitos a esses fenômenos e a gente merece encontrar a melhor forma de navegar, né, nesse campo aqui. E só que tudo tem um preço, assim como, né, a gente acabou de falar da soma zero, o preço aqui é a gente estar realmente disposto a acolher esses ensinamentos, em princípio, sem questioná-los, apenas acolhendo e observando, sabe? Observando e absorvendo. Absorvendo através da observação. Acho que esse é o caminho. Eu acho não, tenho certeza, porque essa é uma recomendação estrita aqui para o conhecimento rolar, dar certo, né? Então, em termos específicos aqui do Vedanta, o que eu te recomendo é isso, é entender que aqui essas manifestações todas têm começo, meio e fim, toda experiência ela é findável, né? Tem um momento que termina, ou seja, por mais desconfortável que esteja, vai passar. Agora, a ideia é que passe também para um outro nível de análise, de sensação, de relacionamento seu com o mundo, né? Isso requer um pouco de tempo, mas o principal nesse instante é você não questionar o ensinamento. Você pode ter um nível de crítica, assim, de querer colocar isso à prova no seu dia a dia. Falar, tá, eu quero entender, então, como é que funciona isso aqui no meu cotidiano. Agora, não questione a veracidade disso, porque tem uma potência muito grande e você vai ter N oportunidades de testar isso no dia a dia, até que você vai perceber que você, de fato, não precisa de nada. Você pode e merece
ter algumas preferências nas suas manifestações da Terra, mas isso ainda assim não é uma necessidade, entende? É só uma preferência, é só uma escolha. Então, respira fundo, acolha aí esse tempinho, esses capítulos que a gente chega lá junto, tá bom? Combinado. Gratidão. Mais alguém quer trazer alguma percepção? Ah, Elis! Diga, Elis. Oi, Elis, o seu áudio acho que está desativado. Espera aí. Deixa eu ativar. Foi? Aí, agora sim. Eu tenho estado num estado de bug total. E aí, essa coisa que você disse de, tipo, velho, quantos anos mais eu vou ter que viver nisso aqui agora? Dá aquela fala, nossa, que desânimo, não tô, eu não vou aguentar. Mas eu penso, velho, só tem um jeito, que é o quê? Morrer. E se eu morrer, vai começar tudo de novo. Tudo no automático. Vou continuar aqui que eu tô... E eu tenho percebido essa coisa da discriminação, é lógico que uma pequena parte do que pode vir com pensamentos recorrentes. Quando volta, eu falo, o que você está fazendo aqui de novo? Olha, Já que tive interessante. gato, vaza. Já está resolvido isso aqui. Aí simplesmente vem outro assunto, eu vejo outra coisa, meu nariz percebe um cheiro diferente, e aí eu tô afastada, né, por gripei, tacaram um cotonete no meu nariz e me deram 7 dias de atestado, eu tô aqui em casa. Beleza. E aí eu tenho pensado muito nisso, né, essa coisa do, ai, que preguiça disso, que fala, nossa, gente, eu não vou dar conta. Quantos anos eu ainda tenho que viver? Eu não faço ideia, mas eu acho que eu vou viver muito ainda. Mas é isso, dá uma preguiça, fala, ai, não vou dar conta disso, muita coisa, pra que eu fui mexer? Eu penso, mas agora eu já mexi, não tem mais jeito, já vi, não tem como desver. Tá, eu queria fazer uma pergunta. Essa preferência que você disse, essas preferências de assuntos que a gente tem, por exemplo, igual eu tenho para constelação, para o Kim, né? Tenho um pezinho lá nos oráculos, meio que fujo. É isso? Na verdade, é para tudo da vida, né? Então, por exemplo, você tem um vício, uma coisa de achar que você precisa daquilo. Um exemplo bem clássico, uma comida. Nossa, eu tenho que comer, por exemplo, pizza 3 vezes por semana, senão eu não sou feliz, sabe? Quando você consegue perceber a pizza como um objeto, você sana aquela necessidade de se completar com ela. Mas ainda assim, isso não significa que você nunca mais vai comer pizza. Significa que a sua relação com a pizza vai mudar. Ela vai deixar de ser uma necessidade e vai passar a ser uma preferência. Sabe? Do tipo, hoje eu prefiro, ao invés de comer uma salada, comer uma pizza. E só que eu sei que se não tiver a pizza, eu vou comer a salada e eu não vou ser menos feliz por isso. Entende? Então você passa a ter uma relação despretensiosa com os objetos, desvinculada mesmo, de uma plena liberdade, sabe? E isso com absolutamente tudo. As mesmas coisas com as ferramentas, com as medicinas, né? Da floresta. Então, hoje eu estou sentindo de passar um rapé, porque eu tenho uma preferência hoje de contemplar a natureza através dessa experiência do rapé. Agora, eu não preciso disso. Eu não tenho que chegar em casa e passar um rapé, senão eu vou ficar mal-humorada, ou triste, ou infeliz, ou incompleto. Entende? Então, com as ferramentas que você falou, né? A constelação. Poxa, eu sinto que de todas as ferramentas que eu tenho uma preferência por auxiliar aí as manifestações do campo através da constelação, porque eu me identifico com ela, né? Agora, se tiver alguma outra ferramenta para eu aprender, eu também estou aberta para aprender e eu vou ter a possibilidade de manifestar isso de acordo com o que eu sentir
fluido no campo, eu não sou escrava da constelação, eu não preciso para tudo resolver só com constelação. Eu sei que talvez uma boa conversa franca no momento seja uma solução para aquela pessoa. Então, eu estou naquele momento me colocando a serviço do campo, de uma forma despretensiosa do meu ego, entende? Eu não preciso mostrar para fulano, ciclano, que eu manjo de constelação. Eu quero apenas ser um instrumento para auxiliar francamente, né, honestamente, com transparência e da melhor forma, daquilo que o outro está necessitado, de fato, e não aquilo que eu quero mostrar que eu sei, entende? Então, muda completamente o nível de vínculo nosso com esses objetos, sabe? E aí eles passam a ser manifestados através de preferências e não de dependências. É basicamente isso, entendeu? Esse lance das preferências. Então, quando você fala, é muito legal sobre isso que você trouxe, muito bom você ter trazido, porque o que está acontecendo aí no seu Manana, né, na sua reflexão, no seu dia a dia, no cotidiano, é que você está conseguindo identificar pensamentos como objetos, né? Então, esses padrões, os pensamentos são objetos também. Então, você está conseguindo perceber eles se manifestando já nesse formato, né? Formatados como objetos. E é sobre isso, é tudo objeto. E aí, quando você vê o pensamento se manifestando dessa maneira, você tem capacidade de discriminar a respeito dele. Falar, nossa, você está aqui de novo? Né? Então, o que está acontecendo aí que está aparecendo de novo? E através dessa discriminação, você consegue chegar às causas das coisas e sanar, sabe? Então, gente, isso é muito legal que a Elis trouxe. Pensamento, sentimento são objetos também, tá? Objetos, a gente tem uma tendência de relacionar objetos a algo material, manifesto de uma forma densa, física, né? Tridimensional. E não, tá? Então, tudo que faz parte do nosso corpo sutil, as sensações, os sentimentos e os pensamentos também são objetos, ok? Então, bem legal, Elise, ter começado a identificar isso. Gratidão. Quem tá erguendo? Ah, a Ludmilla tá erguendo a mão também, né? Me ouve? Sim. Não, eu só queria complementar no que o Tiago falou, que nessas experiências, né, de dores emocionais, depois que eu comecei a contemplar os estudos do Vedanta, eu já passei, né, por esse estudo online com vocês no YouTube, agora eu estou presencial, e eu tive um tempo, né, de amadurecer essa ideia e essas dores emocionais, eu tive a oportunidade de fazer uma vivência, tratando ela como um objeto, sabe? Uhum. Sem me identificar, sem julgar, sem reprimir, que muitas vezes a gente vai reprimir uma dor emocional porque vem de uma causa que também está super reprimida, né? Uhum. E numa dessas oportunidades, assim, que a dor querendo vir, né? Eu adotei essa postura de ver e perceber essa dor também como um objeto manifestando no meu campo, né? No meu jiva, no meu corpo sutil, enfim. Uhum. E foi muito restaurador, assim, perceber que, enquanto objeto, eu podia sentir aquela dor e ela não me transformava no sentido de ficar deprimida ou ficar revoltada com a situação, né? Eu acho que era uma questão que pedia uma resolução e eu fui simplesmente um espaço, assim, para contemplar aquela dor, aquele objeto que se manifestava e sem, nessa ausência de identificação, a dor não virou um sofrimento, sabe? Isso é muito libertador. É incrível isso, Ludmilla. É absolutamente libertador. É bem isso que você falou. E assim, você trouxe um elemento que é interessante sobre a não identificação, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a um tempo e vai revisitar tudo isso que está aqui nesse capítulo, a gente vai revisitar nos capítulos seguintes. E, gente, a não identificação é justamente essa capacidade de olhar de fora para esses elementos, para esses objetos, e entender que eles não nos definem. Tá? Então, o pensamento da Elis que vai lá
visitá-la, né, de vez em quando, não define quem ela é. É só um pensamento. E a gente tem uma tendência irracional, porque de fato a gente não discrimina sobre isso, a gente não tem qualquer consciência sobre isso, né? Uma tendência de reprimir tudo que aparece, que parece feio, que parece destoante daquilo que a gente deseja ser e parecer. Então a gente vai reprimindo e manifestando aversão, né? Então a gente vai ver sobre isso mais para frente com mais detalhes. Mas o que coloca a gente nesse estado de depressivo, enfim, não de não desfrute da vida, né? De falta de fluir com a vida, né? Esse fluir, essa coisa leve, o que nos tira disso é justamente a aversão às coisas, né? A aversão à ideia de que eu posso não ser aquilo que eu tanto desejo ser e parecer, né? A aversão a tudo que me causa dor, que pode me causar dor, né? E aí, do outro lado também, como aqui é tudo manifestado na dualidade, está o desejo, né? Então a gente fica sempre manipulado entre desejos e aversões. E a ideia aqui, a meta, é que a gente se posicione no lugar de desapego disso tudo, tanto do desejo quanto da aversão. E é isso que vai trazer essa sensação de liberdade, de libertação, de leveza para a gente, tá? Então, acolher, agora, eu vi aqui que o Tiago mandou uma mensagem para a Ludmila enquanto ela estava falando, né? Você acolheu, provavelmente ela acolheu, mas de uma maneira diferente, porque o Vedanta diz que a gente simplesmente não precisa se identificar com isso. A gente pode discriminar. Então, dentro da linguagem do Vedanta, a gente não chama de acolhimento, a gente chama de discriminação. A gente olha isso com outro olhar e discrimina a respeito. Tá? Então, é mais ou menos isso. A gente vai ver esses detalhes mais para frente. Gratidão, viu, Ludmila? Muito bom ter você por aqui. Quem é o próximo? André. André tá na fila? Nossa, tô muito bugado. Porque cada dia que eu... Acho que dá pra ver meu olhinho de desespero, assim, né? Hoje eu tava conversando à tarde com a Elis, e aí eu percebi como eu tenho apego às palavras. E isso é... E aí, depois que a gente conversou, assim, ela tava falando, o apego, que não sei o quê. E aí eu fiquei assim, nossa, mas eu não sou uma pessoa apegada. E aí eu parei assim, eu sou uma pessoa apegada. E aí eu comecei a fazer... comecei a refletir exatamente isso. Será que meu pensamento ou meu desejo de expressar, ou a minha necessidade de controle, de entender uma palavra, o que me dá a sensação de controle sobre aquela palavra, não é um apego também? E eu cheguei na conclusão de que super, né? Porque quando você falou da liberdade no começo do vídeo de hoje, foi onde eu buguei. Eu fiquei assim, como assim? O que é liberdade, então? E aí, quando você falou, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu fiquei assim, meu Deus, daqui a pouco ainda. Mas ela já tá lá na frente, eu tô aqui atrás ainda, tentando entender a liberdade. Eu quero essa liberdade agora! Enfim, ok, eu tô tentando entender que nós estamos ressignificando todas as palavras aqui, né, essas que a gente está falando, mas como o apego emocional, para mim, tá, a cada dia assim, tá caindo de uma forma por causa do Vedanta que me buga, porque eu tenho receio de, por exemplo, sei lá, alguém me deu um tapa na cara. E aí eu não vou falar para essa pessoa, nossa, eu fiquei um pouco desconfortável com esse tapa na cara. Eu vou ficar assim, tá bom, coitado. Mas por que será que ela fez, né? Eu não sei. Às vezes, sei lá, um espasmo, eu começo a achar desculpas para não ter que confrontar aquilo com aquela pessoa, porque eu não quero deixar ela numa situação constrangedora.
E aí, com o Vedanta, eu comecei a perceber que automaticamente já estou agindo diferente já. Então, quando algo... E aí eu já vi um vídeo que eu achei muito bom, que era uma moça vendendo a palavra não, o não quero. Então era assim, olha, desce para você ver seus tios. Não quero. E ela olhava para a câmera com um sorrisão, sabe? E é isso. E aí você comprando não quero, você ganhava o por que não? Não quero, mas por quê? Porque eu não quero, sabe? E não precisa de nada além disso, na verdade, né? Isso não vai te caracterizar como um anti-herói na vida, né? Sim, também. E eu acho que esse é o maior apego que o Vedanta. Olha, menina, tá difícil, viu? Geralmente, André, quem tem dificuldade de dizer não são os perseguidores da virtude. Então, a gente quer ser virtuoso, né? Os que têm dificuldade de dizer não. Tem essa busca. Quer parecer virtuoso, quer parecer benevolente, quer parecer acessível, quer parecer generoso, tá? Então, tudo isso gira em torno dessa busca da virtude. Então, sim, é uma grande ressaca, né? Passar por isso, falar, meu Deus, eu estou ressacado, porque minha mente está pensando, está se comportando de outra maneira, tipo uma ressaca mesmo, ela está entrando num outro fluxo, meio que num tranco, né? E aí dá essa sensação de ressaca. Mas é exatamente sobre isso mesmo. E é muito interessante a gente ter contato de uma maneira muito honesta com tudo isso e ainda assim entender, porque no fundo fica divertido, sabe? Quando você começa a fazer isso sem o apego e a aversão, você acha graça nisso. Você fala, caramba, olha só quantos elementos que estão aqui, né? Pairando no meu mundo, na minha pseudo-realidade. E aí você começa a se divertir com isso, sabe? Você olha esses pensamentos sobre virtude surgindo, aí você acha engraçado, fala, nossa, de novo eles estão aqui, mas sem aquele peso do anti-herói, porque esse anti-herói, esse arquétipo, ele vem de um consciente coletivo, de um ajuste, de uma necessidade de adequação social, né? Que é, dentro dessa realidade aparente, algo que existe de fato, mas que a gente pode e merece ter uma outra forma de se relacionar com isso, né? Então, hoje a gente vê uma série de minorias aí fazendo mais barulho, porque tem vários acessos, né, a várias novas ferramentas de exposição de ideias, justamente porque existe essa grande ideia maior de adequação social, e através disso vem uma série de outras ações, de outros desdobramentos que colocam o ser em estados de exposição, né, de dor, enfim, de sofrimento real, por conta dessa grande ideia da forma, né, do gabarito social. Então, quando você entra em contato com o Vedanta, você entende que isso existe sim, mas isso não te coloca mais nesse lugar de tanta dor, sabe? Você vai dirimindo isso e se relacionando de uma outra maneira com todas as outras pessoas, inclusive aquelas que cometem bullying para contigo. É isso que você falou, né? Tá, mas se alguém vier cuspir na minha cara, qual que vai ser a minha reação na hora? Pode ser surpreendente, pode ser algo completamente diferente do que aquilo que o seu ser o seu ser que não discrimina, né? O seu ser ignorante faria em um ato simplesmente, como fala, de reação, né? Reacionário. Então, a gente deixa de ser reacionário, a gente sai desse lugar de revolta, né? De reivindicação, porque não existe nada para reivindicar, a gente é completo, sabe? Então, com o tempo, a gente vai se colocando mesmo nesse lugar de completude, de plenitude, e vai acessando essa paz, que é a própria liberdade em ação, né? Porque a liberdade em ação traz o shanti, que é essa paz profunda. Fala, nossa, tá
tá tudo no lugar onde tem que estar e eu estou sabendo viver com isso, né? Conviver com isso, me relacionar com todos esses objetos. Então, por isso que a gente está aqui, de novo, e de novo, e de novo, né? Afirmando que Vedanta é maravilhoso. Vedanta é maravilhoso. É libertador mesmo. Muito bom. E assim, o bug é condição para isso acontecer. Tem que bugar mesmo a mente, porque senão a gente não sai desse lugar, né? Do vício, dos pensamentos viciados, do ciclo ignorante, né? Que começa, termina, infinitamente. Se a gente não buga, a gente não transforma. Então, deixa bugar. Faz parte. E aí, Fábio, boa noite. Oi, Thaís. Eu estava aqui ouvindo vocês e aí me passou o seguinte pensamento. Ainda que eu adquira... Eu já falei esse pensamento no último encontro. Uhum. Ainda que eu adquira a iluminação e eu consiga fazer a discriminação perfeita entre o sujeito e os objetos, e aí eu não vou ter nem apego, nem aversão aos objetos. Isso. Eu consigo viver desta forma, né? Iluminada, digamos assim. Uhum. Mesmo assim, e aí é a minha pergunta, mesmo assim, eu vou lidar com os objetos. Eu vou continuar lidando com os objetos, eu vou continuar lidando com a conta que chega, com os conflitos, com problemas. Eu vou continuar lidando porque eu estou na Terra, estou encarnado. Eu não vou deixar de lidar com os problemas e com as coisas, e com os objetos. Justamente. Não. Só que o que vai mudar, então? O que muda? A forma como eu vejo, como eu lido com isso. Isso. Né? Mas a minha convivência, a minha relação com os objetos, ela vai continuar. Problemas vão continuar acontecendo, alegrias vão continuar acontecendo, né? Até o desejo de comprar um carro novo, trocar o meu carro por um carro novo, pode surgir. Mas eu não estou mais apegado a esse desejo. Eu não dependo mais disso para ser feliz, né? Uhum. Mas eu vou conviver, concorda comigo? Eu vou continuar convivendo com os objetos e com as coisas. O que vai mudar é a minha visão, a forma como eu vejo as coisas. Isso mesmo. É isso? Faz todo sentido. É uma linha interessante e sólida, assim, dessa forma que você trouxe. A Surama está falando que a perspectiva muda. Então, aquilo que eu falei para a Elis, você vai manifestar, por exemplo, na hora da escolha desse objeto, dessa troca do veículo, né? Eu estou com uma condição X, então eu tenho uma necessidade posta aqui de fazer grandes deslocamentos, ou minha família aumentou, eu preciso ou carregar coisas no meu carro, e aí eu preciso de um porta-malas novo, tal, maior, e aí eu vou, através dessas condições aí que estão postas, eu vou eleger o modelo do carro que eu quero. Só que isso não é mais para mostrar para o meu amigo que eu posso ter um carro, para mostrar para mim mesma que eu sou poderosa porque eu tenho um carro, para competir, né, sair chamando as pessoas para tirar um racha, para mostrar que o seu carro é potente e que você é melhor por isso, sabe? Então, as razões, elas passam a ser muito práticas, as razões pelas quais eu faço escolhas por objetos, né? Com esse exemplo do carro, é basicamente isso. Bom, tá, foi colocada aqui uma situação para mim, no meu campo, que eu preciso trazer uma resolução a respeito disso e diz respeito a um meio de locomoção. Então, vou escolher, vou definir, vou manifestar uma preferência, né? Ainda que eu tenha, por exemplo, um valor X que me coloque dentro de 3 alternativas, cada uma de uma marca de carro, de uma montadora, ainda assim eu posso eleger de acordo com uma preferência. Eu me sinto
mais confortável, mais confiante, colocando, dirigindo um motor da montadora X e não Y. Tudo isso são preferências. Agora, você consegue, dentro de um universo, manifestar certas preferências. Mas aquilo que você não consegue manifestar não passa a ser uma necessidade não atendida, sabe? Não passa a ser um problema para você. O fato de você não ter conseguido aquele veículo, daquela cor específica, daquele jeito que você tanto deseja, entende? Você vai mirando em algumas preferências que, diante de uma gama de alternativas, mas você ainda assim não fica vinculado ou dependente de nenhuma delas. Essa a essência dessa iluminação, né? Então, a essência da iluminação que a gente está estudando aqui justamente é sobre isso. É sobre a gente não se apegar a mais nada e ainda assim continuar convivendo com tudo. O iluminado, ele não tem uma auréola, né, em cima da cabeça brilhante ou qualquer outro aspecto, qualquer outra aparência diferente de qualquer outro ser humano. O iluminado apenas tem uma forma distinta de se relacionar, tá? Então, se relacionar com esse mundo dos objetos. É basicamente isso, essa a diferença. Eles vão continuar aqui, presentes. Ok? Ok. Alguém mais quer trazer, gente, alguma coisa? Renan, Thaís. diga lá. Então, eu tenho ainda, né, muita dificuldade de entender essa questão da consciência plena, né? Às vezes eu tento experienciar, mas mesmo sabendo que ela não tem como ser experienciada, assim, o Jiva Renan, né, esse tubinho de carne aqui, ele não pode, através dos meus órgãos sensoriais, eu não consigo ter essa experiência da consciência plena, né? Só do que chega como objeto para mim. Então, ela não pode ser acessada através dessas sensações, desse meio que a gente enxerga o mundo, né? Uhum. E a única forma da gente chegar nessa consciência plena, que na verdade a gente é suprimindo, entre aspas, esse jiva, e essa visão que a gente tem dos objetos, ou ela acaba vindo naturalmente, assim, e coexiste com os objetos? A segunda opção, ela coexiste com os objetos porque ela faz parte de uma ordem de realidade distinta da ordem de realidade dos objetos. A gente vai ver isso um pouco adiante, de uma forma mais organizada, que existem realidades dentro de outras realidades, é o dentro do dentro. Então, a consciência, ela está numa ordem de realidade superior a essa ordem de realidade aqui dos objetos, né? Desse cenário que a gente vive, do tridimensional. Então, ela vai permear essa ordem de realidade daqui, porém, ela não é essa ordem de realidade, né? É a mesma coisa, então, que eu dizer que a unha do meu indicador da mão direita sou eu. A unha do meu indicador da mão direita, do meu polegar da mão direita, sou eu também. Só que não me define a minha unha, entende? Se você vê a minha unha do polegar perdida por aí, se eu perco a minha unha pelo caminho, você não vai saber que essa unha é minha, a não ser que você faça um teste de DNA, né? É a mesma coisa a consciência. A consciência, ela permeia tudo. Ela permeia o meu jiva, ela permeia estupinho de carne, mas ela não é estupinho de carne. O James já trouxe aqui, provavelmente, se eu não me engano, o exemplo do ouro e da joia, né? Então, eu tenho aqui comigo um
uma corrente de ouro, uma aliança, a aliança do meu casamento de ouro. Essa aliança, ela é uma parte do ouro. O ouro é infinitamente mais amplo que a aliança. Ela é só uma manifestação do ouro, né? O ouro por si é imanifesto. Só que daí quando eu pego o ouro e coloco ele dentro de uma forminha e transformo numa aliança, ele está manifestado em forma de um objeto tridimensional, tá? Então, ainda assim, essa aliança não é o ouro. Ela é de ouro. Então, o Jiva, a nossa manifestação aqui do tubinho de carne, ele tem consciência, mas ele não é a consciência. Então, é basicamente essa a essência, porém, você vai entender um pouco mais quando a gente trouxer esse desenho dessas ordens de realidade distintas. Aí você vai entender onde que está morando essa consciência e manifesta, né? E aí como que acontece esse processo de manifestação aqui dentro do Jiva. Mas, por exemplo, a Elis mesmo, né? Trouxe um exemplo do pensamento. Ela consegue ser, hoje, observadora dos próprios pensamentos, que são objetos. O observador é a consciência. Aquele que observa é a consciência. E o Jiva, o tubinho de carne, está gerando esses pensamentos, né? De acordo com o seu conjunto de preferências e tendências. E quem está observando por trás de tudo isso é a consciência, tá? Então, isso vai ficando um pouco mais claro no dia a dia, conforme você for vivendo isso e observando esses fenômenos, né? Então, o observador geralmente é a consciência, aquilo que observa é a consciência. Agora, todo o resto de manifestações, todo manifestador é o Jiva, é quem está tendo a experiência. Tá? É o tubinho de carne aqui, tendo essa experiência. Que tem começo, meio e fim. É como se a consciência fosse o registro do que o Shiva está manifestando, né? E que o que está chegando no campo para ele. Talvez, eu acho que é um pouco arriscado definir dessa maneira, porque o registro depende do quê? Que registro é esse? Porque tem coisas que nem são reais, que são aparentemente reais, e a consciência, ela não registra isso. A consciência observa isso, ela não registra. Mas tem uma linha aí, tem uma linha que pode fazer sentido. Para que isso fique mais claro para você, é uma questão de treino, tá? Então a gente vai ter que, com o tempo, ir vivendo e praticando a reflexão sobre isso, que é humana, né? É a fase seguinte dessa exposição aqui ao conhecimento. Mas faz sentido, faz um pouco de sentido. Tem um fundo aí que pode fazer sentido à medida que você venha trazendo essas outras palavras desse vocabulário, né, desse quebra-cabeça que é o Vedanta, que vão aparecer aí nos próximos capítulos. Ok? Alguém mais, gente, quer trazer alguma percepção? Deixa eu baixar aqui a mão do Renan, então. Olha, eu acho que é bacana, agora a gente ainda tem 20 minutinhos para terminar, e como esse primeiro capítulo, ele tem muita coisa dentro dele, né, que está trazendo aí uma série de reflexões, eu vou, de uma forma não usual, trazer as perguntas e respostas para a gente fechar com chave de ouro. Eu digo de maneira não usual porque eu só vou fazer isso mais para frente se a gente tiver uma oportunidade dessa, de terminar o capítulo no encontro e ter bastante tempo sobrando, tá? Então, geralmente eu não faço essa leitura das perguntas no final.
Mas hoje eu acho que é bacana, porque a gente tem esses minutinhos, aí, esses 20 minutinhos para terminar. Então, eu queria convidar vocês, algum voluntário, quem quiser erguer a mão aí, para ir lendo as respostas para mim. Eu leio a pergunta e o voluntário lê a resposta, que está na página, a pergunta está na página 13, as respostas começam na página 14. Alguém? Levanta a mãozinha para me ajudar. A Paty. Ah, achei ótimo esse voluntariado meia tigela. A Paty está aí? Tô aqui. Ei, Paty, então vamos lá. Paty, conta pra gente, o que distingue o Vedanta dos modernos ensinamentos não duais? Vedanta é um meio completo de autoconhecimento. Ele te entrega a lógica completa ao costurar tudo, o conhecimento individual e a experiência, em uma única visão, a visão da não dualidade. É um ensinamento impessoal e científico, e ainda evita a armadilha do investigador ser conduzido ao erro pelas opiniões e crenças de professores cuja iluminação é baseada em sua experiência pessoal. Olha só, gente, muito bom a gente lembrar disso, né? Vedanta não é um conhecimento autoral, ele é um conhecimento revelado, tá? Então, não teve uma pessoinha que viveu Vedanta e, através da experiência, trouxe o Vedanta para a gente, porque toda a experiência é limitada, ok? Então, Vedanta é um método impessoal de investigação. Qual que é o primeiro estágio da investigação, Paty? Ouvir de uma mente aberta. Ouvir com uma mente aberta. Chamado também de Shravana. Esse é um nome em sânscrito, tá? Então, o primeiro estágio dessa investigação é ouvir sem questionar. Por que ela é difícil? Porque o buscador tem uma tendência de interpretar o que é ouvido à luz do que ele acredita e, portanto, não irá ouvir o que realmente está sendo ensinado. Uhum. Então, prestem bastante atenção, pessoal, vocês que estão fazendo essa escuta. Enquanto vocês estão fazendo essa escuta, existe uma tendência natural da sua mente começar a gritar aí dentro. Tá, mas será que é isso mesmo? Onde já se viu? O que acontece? Não, imagina, isso não faz sentido, porque você já viveu tantas experiências tão distintas disso que está sendo dito. A partir do momento que vocês dão ouvidos a essas sugestões da mente, vocês saem do estado da escuta ativa, da escuta aberta. Tá? Então, façam esse exercício de tentar diminuir o volume dessas vozes internas para que vocês consigam ter essa qualidade da exposição ao conhecimento, tá? Então, tentar esvaziar essa mente, falar, não, mente, olha só, fica quietinha aí um minutinho, é uma horinha só para eu ouvir, e depois você vai ter seu tempo de trazer seus barulhos, aí eu vou escolher o que eu vou acreditar, né? Mas, em princípio, tente silenciar ou diminuir o volume e olhar para esse acolhimento na totalidade daquilo que o Vedanta está trazendo. Quanto mais vocês forem capazes de acolher, em termos de conteúdo, mais vocês vão ter para trabalhar no dia a dia, né? No momento de fato de fazer essa crítica. O que é a crítica? É buscar evidências objetivas no cotidiano que validem isso que vocês estão acessando no Vedanta, tá? Então, vocês vão ter tempo para isso. Nesse momento de escuta, escutem abertamente. E o segundo estágio, Paty, qual é? Olhar para o que se acredita à luz do real significado do ensinamento.
não julgando o ensinamento de acordo com o que se pensa ou sente. Para que a investigação dê frutos, o investigador precisa estar disposto a renunciar às noções errôneas. Isso é difícil, porque ele ou ela assumiu a ignorância como se fosse conhecimento e se tornou apegado a ela. Acho que até dispensa comentários esse, né? Super bem autoexplicativo. Thaís, Oi. A resposta do 3 e do 4 é o que mais desafia a gente no processo de reprogramação da nossa mente. Porque como a gente baseia todo o nosso estudo do Vedanta em cima do que a gente tem de conhecimento até hoje, a gente tem uma tendência de criar uma versão e coloca em xeque, o que gera um pouco de dificuldade no começo. Justamente. Isso é um desafio, né? Falo por mim. Gigantesco. E é justamente por conta disso que o próprio Vedanta não é um conhecimento vivido, experienciado, né? Porque nosso mecanismo é esse, é ter um pacote aí de conhecimentos firmes, né? Que são crenças, no fim, que são crenças limitantes, inclusive, mas que a gente considera como conhecimento, e isso entrar em conflito com o que o Vedanta está trazendo. Então, de fato, são os dois principais e primeiros passos, né, passos iniciais, que são determinantes nesse processo. Então, vai sempre o Vedanta está proporcional ao meu apetite de renúncia, né, de renúncia àquelas crenças, de renúncia àquele padrão de pensamento, de sentimento e comportamento. Então, aqui a gente viu, vocês estão com a gente desde da primeira turma, né? A gente está na terceira turma. Vocês sabem o quanto as pessoas se recusam a renunciar e, ao longo do tempo, vão abandonando essa busca por não se sentirem capazes de renunciar a esses pensamentos, a essa estrutura mental, né? Então, sim, é bem desafiador. Parece que é um pouco mais simples do que de fato é, né? No dia a dia, na rotina. Ô, Paty, por que ler textos de Vedanta não funciona? Porque você não sabe quem é. Sua ignorância de sua natureza irá provocar uma interpretação equivocada do significado dos ensinamentos. Então, gente, não é um processo de autodidatismo, porque existe uma tendência natural de distorção dessas palavras, dessa estrutura mental, né, que o Vedanta está trazendo. Porque justamente acontece esse fenômeno. Do momento que você começa a ler, você já começa a querer interpretar dentro de um molde que você já conhece. E Vedanta é algo que não está dentro de você ainda. Você precisa se abrir para recebê-lo sem filtro, né? Agora, fazer esse autodidatismo sem filtro é impossível, porque o autodidatismo está ancorado em elementos que já foram construídos, que são os mesmos que sabotam o processo agora, né? Então, o autodidatismo não funciona. Tem que ter alguém, um contraponto, trazendo, né? Essa coisa mais essencial, mais nua e crua, né, do Vedanta. E quais são as 3 buscas básicas humanas? Segurança, prazer e virtude. Daí a gente vai falar ainda super mais, né? Mais para frente. E por que nós já perseguimos essas 3 buscas? Porque acreditamos que ao obter essas coisas, elas irão nos preencher, nos completar, nos fazer feliz. Thaís. Oi. Posso falar? Pode. Então, essas 3 coisas, né, que nós buscamos, que o Jiva busca, segundo Vedanta, são a segurança, o prazer e as virtudes. Com relação à segurança e o prazer, eu entendo
que possa ser algo bastante jivaísta, né? Bem ligado ao jiva, né? E não é a essência do ser, enfim, e não a consciência absoluta, enfim. Mas com relação à virtude, as virtudes, eu tenho dificuldade, eu não estou entendendo bem. Porque com relação às virtudes, eu tenho para mim que as virtudes que eu acesso, por exemplo, num trabalho de ayahuasca, eu acesso virtudes divinas. Eu já acessei virtudes que não são ligadas ao meu jiva, mas que são ligadas com certeza ao meu eu superior, que são ligadas à minha consciência. As virtudes que eu já acessei. Sim. Então eu tenho dificuldade de equiparar as virtudes à segurança e ao prazer. Tá. Eu vou te trazer um pouquinho... Talvez seja uma questão de nomenclatura. Talvez nós estejamos falando de coisas distintas. Porque sempre que a gente nomeia as coisas, depende do que se entende por virtude, né? Então... pode ser, que nesse caso né? Existe uma diferença de vocabulário, daquilo que você está habituado a reconhecer como virtude. Porque aqui, o exemplo de virtude é um reconhecimento de fora para o seu ser. Então, por exemplo, aquilo que eu falei para o André, né? Tem gente que tem dificuldade de falar não. Tem dificuldade de falar não por quê? Porque precisa parecer virtuoso para o outro. Então, ele busca a virtude de fora, entendeu? Através de um reconhecimento do outro. Nesse aspecto, entendeu? Então, é quando... Mais ligado ao ego, né? Isso, mais ligado ao ego. Justamente, totalmente ligado ao ego. Então, é quando eu movo questões, eu sou autora de algumas ações apegada ao resultado daquela ação em forma de virtude. Tá? Então, aí existe uma distorção onde o meu ego impera. Eu estou fazendo isso condicionada a uma virtude que eu vou ter em troca daquela ação. Tá, entendi. Então, nesse caso, para mim, a virtude seria mais um reconhecimento, um aplauso do ego, vindo de fora. Tá bom, então eu tô satisfeito. Era a minha dúvida, sabe? Porque eu acho que foi uma questão de adaptação de vocabulário mesmo. Tem coisas, exato. Tem algumas limitações que a gente vai conhecer aqui, Fábio, que são limitações próprias da tradução. Tá? Sim, então, às vezes, tem coisas que pode ter algumas palavras, né? Pode haver algumas palavras que tenham um significado um pouco mais amplo do que aquilo que foi capaz de ser traduzido, entendeu? Então, mas nesse caso é isso daí, o conceito que está por trás de virtude é esse. Tá bom, eu estou satisfeito, então, obrigado. Imagina. Paty, conta pra gente qual é a definição de um objeto. Qualquer coisa que não seja o sujeito, eu, consciência. E por que a felicidade não está nos objetos? Se estivesse, um objeto daria felicidade a qualquer um que o contatasse e possuísse. Gente, então, lembra dessa... eu pulei a 8, tá? Desculpa. Lembra dessa definição, ó. Por que a felicidade não está nos objetos? Porque se fosse assim, todo mundo seria a pessoa mais feliz do mundo comendo jiló, por exemplo. E tem gente que ama jiló e tem gente que odeia jiló. Tá? Então, todo mundo tomaria a ayahuasca feliz da vida, se a felicidade estivesse na ayahuasca. E contemplaria o sabor da ayahuasca, vamos supor. Tem gente que não suporta o sabor da ayahuasca. Tem gente que adora, até lambe o copinho. Mas é mais raro, né? Então, não tem como. Um objeto por si não contém felicidade, tá? Cada objeto é aquilo que eu sei, tenho de significado sobre ele. Eu construo o significado do objeto para mim, no meu mundo, ok? Então, vamos para 8, né? Por que a busca as 3 buscas, né, é inerentemente frustrante?
Porque o mundo de objetos está num estado de fluxo constante. Porque a mente não está satisfeita com felicidade temporária. Porque a vida é um jogo de soma zero. Para cada ganho, há uma perda. Porque o ambiente no qual eu estou buscando felicidade não contribui. Porque minha mente não está no estado que me permita desfrutar do objeto de meu desejo. Porque existe um defeito em um dos meus instrumentos de desfrute. E o que de verdade eu quero quando eu desejo um objeto? Liberdade do desejo pelo objeto. E qual é a definição de realidade do Vedanta, no Vedanta? Aquilo que nunca muda. Por que os objetos não são reais? Porque mudam. E por que os objetos não são separados do sujeito? Porque eles são experienciados no sujeito, consciência, e consciência não é um objeto. O que faz com que os objetos pareçam ser separados do sujeito? O sujeito, eu, se identifica com o corpo. Os objetos não estão lá fora, no mundo físico. Eles são projetados pelos órgãos sensoriais. Qual é o relacionamento entre o sujeito e o objeto? Os objetos dependem do sujeito, mas o sujeito não depende dos objetos. É a mesma história. Aí o James dá aquele exemplo, né, da aliança de ouro. A aliança depende do ouro, mas o ouro não depende da aliança, tá? Então, quando se fala sujeito aqui, Renan especialmente que fez a pergunta, o sujeito é a consciência, ok? Então, os objetos não dependem da consciência, não dependem da consciência, mas a consciência não depende dos objetos. Qual é o... Peraí. Por que o sujeito e os objetos são iguais, mas diferentes? Porque o objeto é o sujeito, mas o sujeito não é o objeto. Acho que eu tinha acabado de falar essa, né? Ou não? Ah, tá. Sim. O que é a liberdade? A não dependência de objetos para a sua felicidade. Por que o sujeito, o ser, é livre? Porque não depende de objetos para a sua felicidade. Ele, isso, é a própria felicidade. Por que você não pode vencer na vida ao perseguir objetos? Porque a vida é um jogo de soma zero. E qual é o caminho direto para a liberdade? A busca pelo conhecimento do ser. Ótimo, gratidão, Paty. E aí, gente, terminado o capítulo 1, alguém quer trazer alguma coisa? Espera aí, que tá rolando um bate-papo aqui ainda. Ah, tá. Era a Elisa avisando que eu tinha pulado a 8. Diga, Ricardo, boa noite. Boa noite. A minha percepção a respeito da soma zero. O que eu percebi ao longo da semana é que muitas vezes eu tentava buscar neutralidade, em vez de entender a soma zero. Então, o que eu tentava fazer é anular alguns sentimentos, algum julgamento, né? Só que, pelo que eu entendi, a soma zero não é anular esses pensamentos nem sentimentos, é observá-los, né? Então, você não vai trazer vai trazer equilíbrio, né? Pela forma de olhar as coisas, né? Sim. E outra coisa que eu tenho percebido, e que foi ao longo, né, da conversa, é a respeito do... Um minutinho só para eu tentar formular isso. É que, muitas vezes, a gente nessa caminhada espiritual, a gente lê muita coisa, estuda muita coisa, né? E, às vezes, passa na minha cabeça assim, fala, poxa, né? Você pode estar criando mais um personagem vedantino, né? Então, e construído em cima de um monte de objetos que você está criando com os seus conceitos objetos, né?
Então, é muito difícil para mim livrar a mente e fazer só o download. Então, constantemente eu estou tentando interpretar, e a cabeça não para de falar. Ah, que isso pode estar correlacionado com isso, e que, nossa, na energia quântica funciona assim. Então, é muito difícil para mim aquietar. Nessa hora, minha mente, né? Eu fico constantemente pensando, mas estou fazendo o download, né, na medida do possível. Que bom, Ricardo. Então, mas essa linha que você está trazendo, por exemplo, da mente barulhenta, o que ela está fazendo é que ela está empolgada buscando elementos correlatos, né? Nossa, olha só, você já passou por isso lá na física quântica, tem um termo assim assado que deve ser a mesma coisa, mas é uma ajuda ali, uma ajuda para amarrar questões e para talvez trazer até sentido, porque o Vedanta traz uma sensação de que foi muita coisa em vão por aí nesse caminho, né? E então a mente ela tenta justificar que não foi em vão, não, que ela te trouxe até aqui com essas experiências também, né? E que tudo foi válido. E aí eu acho que essa amarração, esse concatenamento de expressões, de conceitos, é bacana também. Inclusive, se você tiver alguma motivação assim de trazer, sabe? Ah, será que tem a ver? Tem uma relação tal fenômeno com tal fenômeno? A gente com tal descrição, né, da conceito X com o conceito Y do Vedanta. Fica à vontade para fazer isso, porque embora o Vedanta tenha um vocabulário bem único, tem sim, obviamente, uma parte dele em vários lugares, em vários ensinamentos, porque o que aconteceu foi justamente essa fragmentação, né? Dizem que o Vedanta é o fim da busca, que é onde está tudo na completude, mas tem fragmentos de Vedanta em todos os lugares, né? Em todos os ensinamentos, em todas as crenças. Então, fique tranquilo sobre isso. Seria crítico se somente te dissesse: ah, não bota fé nisso não, porque você já aprendeu diferente disso, né? Se fosse um processo de sabotagem, seria crítico. Mas não, parece que é um processo que somente está gostando aí de fazer as correlações e acolhendo esse Vedanta, né? E sobre o jogo de soma zero, o que acontece quando você fala, eu tentava neutralizar, você poderia estar fazendo isso às custas do seu próprio equilíbrio, porque tentar neutralizar essa tentativa, se ela existe, se ela é necessária, é porque já não está sendo natural, é antinatural, né? Então, tentar neutralizar também pode ser um processo de reprimir, né? Então, tentar neutralizar pode ser uma repressão. E essa opressão ou repressão, ela vai ficar guardadinha ali no nosso corpo causal, no nosso inconsciente, até um determinado momento. Tem um prazo para isso voltar a eclodir, né? Então, a questão da soma zero, o grande segredo é a gente observar esse fenômeno, porque ela nada mais é do que uma condição sine qua non, é uma condição do mundo. Tudo que se manifesta aqui no mundo material está condicionado, está submetido, subordinado a esse fenômeno do soma zero. Ou seja, sempre vai haver um contraponto, né? Sempre vai haver uma outra forma de enxergar e um preço a se pagar por cada escolha, né? Por cada caminho. Então, o objetivo do soma zero é trazer à tona esse fenômeno para que ele seja conhecido, e a partir do momento que ele é conhecido, a gente deixa de sofrer com isso. Sabe a história porque o soma zero é basicamente uma volta completa na roda gigante, onde você está feliz quando você está lá em cima, do mesmo jeito que você está feliz quando você está lá embaixo. Está entendendo que isso é um ciclo, sabe? E então é mais sobre isso, assim, a gente saber reconhecer essa soma zero acontecendo ali e não sofrer por isso. Tá? Essa é a meta do Vedanta, trazendo essa consciência para a gente. É a gente sair do estado de sofrimento.
Entender que é só uma condição, que é passageira, tanto quando parece muito boa, quanto quando não parece tão boa. É passageiro, tá? Então, é sobre isso, mas assim, ouvindo você, o que está me dizendo, o que você está me dizendo, em outras palavras, é que está dando tudo certo. Somente está num estado de discriminação, tá rolando, né? Vários downloads e estamos caminhando aí vedantinos juntos. Gratidão. Mais alguém, gente? A Elis colocou, acho que a Elis colocou uma observação, deixa eu ver. O mesmo aconteceu comigo lendo sobre fenomenologia. Sim, porque a fenomenologia fala sobre a origem, né, a questão originária dos fenômenos, a forma de analisar fenômenos. E o Vedanta também fala sobre os fenômenos, porque o próprio objeto é um fenômeno que está acontecendo, né? Então, sim, tem todas essas logias aí, a psicologia, a fenomenologia, a antroposofia fala sobre isso, enfim, tudo que tem a ver com conhecimento tem a ver com Vedanta, porque Vedanta é um grande conhecimento, é um conhecimento que finda a busca dos conhecimentos, tá bom? A astrologia também fala sobre, o Vedanta fala sobre isso de uma forma bem mais essencial, né? Fala sobre o mundo dos objetos, de como eles se manifestam em todos os níveis, as ordens de realidade. Ok? Alguém mais, gente? Para a gente encerrar? Bom, então, estando todos nós satisfeitos nas nossas manifestações, eu agradeço profundamente pela companhia, por estarmos de novo nessa Sangha. Sangha, em sânscrito, significa comunidade, tá? Então, aqui é uma comunidade do conhecimento, da essência da iluminação, onde nós juntos, fazendo essas trocas, nós discriminamos. Vocês não fazem a menor ideia, talvez façam, mas eu não tenho uma garantia disso, de que o quanto isso é valioso para mim, né? O quanto essa troca é rica nesse processo aqui do meu Manana, do meu Shravana. É um momento que eu estou fazendo isso também, né? Mesmo que eu já tenha visitado esse conteúdo aqui algumas vezes, é sempre inédito, porque sempre tem um aspecto novo para ser absorvido. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez. E a maneira que a gente encerra esse encontro é manifestando a nossa plenitude através do mantra Purnamada, ok? Vou colocar a tradução desse mantra lá no grupo, eu não sei se já foi para lá em algum momento, essa tradução, mas eu ponho para vocês, e para vocês também manifestarem nesse momento de finalização junto comigo, tá? Assim como o canto invocacional, vocês podem manifestar essa energia por aí. Então, gratidão mais uma vez. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muita gratidão a todos e ótima noite para vocês. Até a próxima quarta.